O Código Civil Brasileiro completou 20 anos. 20 anos de promulgação em janeiro, agora dia 10 de 2022. Nessas 2 décadas, a norma promoveu a integração com a Constituição de 1988 e a jurisprudência e também estimulou a formação de novas gerações de civilistas. Mas será que este código realmente atende bem à realidade brasileira atualmente? Será que ele precisa de mudanças? É o que a gente vai saber agora num bate-papo com o advogado Ricardo da Silva. Eu sou o jornalista Fernando Martins e este é o Câmara Entrevista de hoje. Você, nosso querido telespectador, seja muito bem-vindo. Ricardo da Silva, primeiramente, alegria enorme conversar com você. Sei que é um cara que eu tenho um carinho muito grande também no rádio, porque está sempre conosco, está sempre ajudando os ouvintes que estão conosco na programação. Ricardo continua com a gente, está me ouvindo bem, Ricardo? Sim, ouço bem. Ok, nós estamos apenas com o áudio do Ricardo, a imagem deu uma congelada neste instante. Vamos ver se na sequência a gente já recupera a imagem. Então eu tenho um carinho muito grande pelo Ricardo, porque o Ricardo também presta um serviço muito bom, com muita qualidade à população. E sempre que preciso do Ricardo, ele está à disposição para tirar as dúvidas e para ajudar a auxiliar as pessoas. Ricardo, o que dizer então destes 20 anos do Código Civil? Pois é, Fernando, boa tarde. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui novamente contigo. Realmente, o Código Civil, desde 2002, esse código que nós temos em vigência, né, atualmente, ele veio melhorar muito as relações no âmbito privado. É claro que já existia anteriormente, antes desse Código de 2002, o Código de 1916, quer dizer, um código muito antigo, né, e ele veio com o objetivo de realmente modificar algumas coisas que havia necessidade de mudar no código que até aquele momento realmente existia e era vigente. Uhum. E agora chegou a 20 anos, né? Então, de certa forma, estamos na fase adulta deste código, né? Se for analisar pelo ponto de vista de um ser humano. Mas a verdade que eu tenho a dizer é que tem muitas coisas a serem melhoradas ainda, até na interpretação deste código. Muito bem. Voltamos com a imagem, então, já do Ricardo, já está conosco em áudio e também em vídeo. Ô, Ricardo, o Código Civil, ele atende bem à realidade brasileira atualmente? Ele carece de atualizações? Você que lida com o Código no dia a dia, como é que você analisa isso? Eu vou responder de acordo com o ponto de vista de alguns juristas que acompanharam todo o planejamento do Código. Desde 25 anos antes dele começar a ser um código vigente, foi o momento que começou as conversas sobre o código. E todos eles são muito coesos em afirmar que o código já nasceu desatualizado. Oh. Só para ter uma ideia, ele era atualizado para uma realidade de 1975, aproximadamente. Então, em 2002, quando ele foi publicado e sancionado, ele já estava desatualizado. Então, hoje, nós temos um código que não está muito atualizado, teve muitas situações que melhoraram, claro, né? Mas que ainda há muito para se abranger nele. E temos que lembrar que ele é apenas um código, né? Ele é um código que ele não precisa abranger todas as matérias, até porque a sociedade, ela muda com muita rapidez. Exatamente, é o que eu ia dizer, né? Porque a lei, ela existe para quê, né? Isso é sempre importante. Eu me recordo isso das cadeiras do direito, quando passei, fiquei lá por 4 anos, depois abandonei para seguir pelo jornalismo. Então eu me recordo dos professores sempre deixando muito bem claro. A lei, ela serve para regular a vida em paz, de forma pacífica, entre os cidadãos, né? Para permitir que a gente conviva, que a gente tenha um Estado realmente de direito, um Estado de ordem. É para isso que existe a lei. Agora, com uma população, uma sociedade em constante transformação, a lei, é claro, que ela tem que se atualizar
a todo instante, então vem bem ao sentido disso que você estava falando aqui, sem sombra de dúvidas. O Código Civil anterior, o chamado Código Bevilacqua, foi promulgado em 1916. Na década de 1930, começaram então a surgir tentativas de reformulação da norma. Em 1969, o governo Costa e Silva constituiu uma comissão para atualizar o código, coordenada pelo professor da Universidade de São Paulo, Miguel Reale. Também participaram do grupo de trabalho os juristas Agostinho Alvim, José Carlos Moreira Alves, Clóvis do Couto e Silva, Silvio Marcondes, Torquato Castro e também Herbert Chamon. Qual foi, Ricardo, o maior benefício deste Código Civil? Temos que lembrar que o Código de 16 ele foi feito numa época muito diferente da realidade que temos atualmente. Tanto que, por exemplo, direitos entre homens e mulheres eram totalmente diferentes. Foi exatamente no século XX, a partir de 1930, 1950, que as coisas começaram a mudar para os direitos sociais, os direitos das mulheres mesmo, em equiparação aos homens e assim por diante. Então, o Código de 2002 ele veio com a proposta de fazer essas alterações de forma clara. Outro aspecto também importante que vale a pena comentar é sobre o Código Comercial que antigamente existia e que no Código Civil já era tratada as relações comerciais de empresas e assim por diante dentro do próprio Código. Então eu vejo que o Código ele avançou bastante, ele teve muitas diferenças entre como era tratado no Código 16, mas como teve esse vício de muito tempo de trâmite nas casas legislativas, obviamente ele não acompanhou todo esse progresso que hoje em dia nós estamos vivendo de forma mais intensa e mais acelerada. Uhum. Pois bem, a você que está nos acompanhando, portanto, está vendo aí na frase 20 anos do Código Civil, e para falar sobre isso nós estamos conversando aqui de forma remota pela internet com o advogado Ricardo da Silva. Ô Ricardo, de forma mais didática, para que o nosso telespectador possa entender, o Código Civil, como é que ele está dividido hoje, Ricardo? Existe a parte geral, que é uma parte que abrange direitos de personalidade, quando que inicia a vida do ser humano, quais os direitos que esse ser humano ele tem desde o seu nascimento e até mesmo antes do nascimento. Também nós temos ali a parte que fala sobre os direitos específicos, como os direitos das obrigações, todas as obrigações envolvidas em um contrato, a parte de contratos, direito de família. Então há uma divisão específica para cada assunto e cada aspecto da vida privada. Ele é muito bem dividido, eu encaro ele com bons olhos neste aspecto de divisão, pois é muito claro a forma como você vai ver os títulos dentro do próprio código. Até mesmo alguém que não está envolvido muito com o direito, ao observar o código, ele consegue ter uma noção boa dos assuntos. Você é mais civilista ou penalista? Qual é a tua linha aí? Você trabalha mais com qual área, Ricardo? Mais civilista. É a área que eu mais tenho contato diretamente. Se o Código Civil está aí para poder contribuir socialmente na resolução dos conflitos, Ricardo, eu já tenho mais ou menos uma ideia aqui em mente. Vou esperar a sua resposta, não vou falar antes. Qual das áreas o Código tem que atuar mais porque é que dá mais conflito? Bem, quando se fala de conflitos, é impossível não falar sobre o direito de família, né? O direito de família é algo que causa mais conflitos, infelizmente, né? Mesmo atuando nessa área também, eu vejo que muitas coisas não seriam muito apropriadas, né, de causarem tantos conflitos, mas a gente sabe que é um dos pontos, ou uma das áreas que realmente há mais conflito, infelizmente. E dentro da área de família, vamos tentar ser mais específico ainda. Dentro da área de família, qual é o ponto que mais dá problema? Normalmente, pensão alimentícia e divisão de bens, né? Essa é a verdade. Nossa, a turma aí que faz filho e não paga pensão, né? Pois é, infelizmente. Que inclusive da cadeia, né, Ricardo? Da cadeia. Sim, né? sim. É o único caso, eu acho, civil, as últimas 3 pensões, né, alimentícias podem ser motivo de prisão se a pessoa estiver inadimplente. Deixa eu me recordar aqui das aulas do direito.
se eu não me engano, nessa prisão civil que se chama, essa seria uma das únicas possibilidades ou não? Na verdade, assim, a pessoa pode optar pela prisão civil ou então pela cobrança normal, né? Aham, Por um cumprimento de sentença normal, em que aham. vai buscar bens da pessoa e assim por diante. Entendi. Mas dá prisão mesmo, né? E alguns aí já enfrentaram na pele, né? Sim, sim, infelizmente. É, Até pessoas famosas recentemente, né? Estiveram envolvidas nisso e foram para a cadeia mesmo. Então, é uma coisa que infelizmente acontece bastante. A pessoa acaba deixando de lado a obrigação alimentar, não tem essa noção da realidade e da seriedade disso, e acaba ocasionando a prisão mesmo. as questões de herança também entram na parte civil, Ricardo? Também entram. Inclusive, existe um tópico específico sobre sucessões, né? Que, é claro, ele está diretamente relacionado ao direito de família, visto que a sucessão hereditária ela tem muito a ver com o regime de bens do casamento e assim por diante. Então, o conhecimento do direito de família está totalmente interligado com o de sucessões também. É importante, inclusive, ressaltar aqui para as pessoas que nos acompanham a questão da herança, né? Eu vejo muitas famílias aí em que o pai morre, a mãe morre e dá uma confusão depois generalizada. A importância realmente de pai e mãe já deixarem bonitinho, já procurarem o cartório, deixar tudo arrumado. Tem a questão do usufruto, né? Que enquanto estão em vida, usufruem do imóvel, do terreno, dos bens materiais, mas deixar tudo arrumadinho. Porque depois que o tempo passa e a pessoa vai embora, os filhos ficam aí, muitos deixam de se falar. É um balaio de gato realmente muito grande, né, Ricardo? Exatamente. Eu vejo que muitas das pessoas que tomam as suas medidas de deixar tudo de forma bem, bem organizada em vida, ela evita problemas É. depois do seu falecimento. E até mesmo a pessoa do dia a dia, assim, todos nós, quando nós cuidamos bem da documentação que temos de nossos veículos, nossa casa, todas as relações privadas que temos, futuramente, evitamos problemas até mesmo no divórcio, no momento do falecimento e em outras situações também que podem ocasionar problemas. Vou te colocar agora numa saia justa, então. Quero ver, então. Vamos ver o Ricardo. Essa eu não tem nada combinado aqui. Vou colocar o Ricardo, então, numa aqui. Vamos ver. Ô, Ricardo, vamos supor que te chamassem nesse instante para você integrar a equipe aí que vai ter que reformular o Código Civil, que hoje, 2022, está completando 20 anos. O que você mudaria, Ricardo? O que você acrescentaria? Eu acredito que algumas alterações constitucionais que não foram colocadas no código devem começar a ser implementadas. Nós vemos aí que durante todos esses últimos anos houveram muitas mudanças com relação ao entendimento sobre união estável, por exemplo, ao reconhecimento de que a pessoa, o companheiro, né, ou a companheira, que está numa união estável, ele já não é mais encarado como um casamento de segunda categoria. Não, ele é um casamento, ele é uma união legalmente falando, civilmente falando. Inclusive até o artigo 1790 ele foi declarado inconstitucional pelo STF, e eu acho que essas alterações constitucionais e esse entendimento atualizado deve ser incorporado pelo Código Civil. Essa demora em fazer essas atualizações tem sido muito prejudicial, porque muitas pessoas elas buscam às vezes o advogado dizendo, mas o código diz isso. Mas aí a gente tem que explicar que o código já não está atualizado de acordo com um entendimento mais atualizado. O casamento de pessoas do mesmo sexo, que independente da posição ideológica, é uma situação que realmente precisa estar delimitado no código também. Então tem algumas situações, assim, eu acho que para pontuar algumas, essas seriam algumas das mudanças que teriam que ser analisadas e verificadas. As uniões homoafetivas hoje, elas funcionam basicamente aí por decisões, né, Ricardo? Exatamente. Ainda existe muita relutância do judiciário, né, em aceitar algumas modificações nesse sentido. Mas, independente de posições religiosas, isso é apenas o direito das pessoas, Claro, que claro. deve ser preservado. Sem sombra de dúvidas, né? E o direito está aí sem sombra de qualquer tipo de dúvidas para poder dirimir esses problemas aí, resolver esses conflitos, deixar tudo arrumadinho, cada coisa no seu lugar.
Bem como Com você certeza. falou com muita propriedade. Indiferente da nossa posição ideológica, o problema está aí e ele precisa sim estar de forma organizada e a lei serve para isso, sem sombra de dúvidas. Porque tem juristas por aí, tem juízes por aí, que volta e meia a gente vê, né? Que dá negativa aí para a união homoafetiva, que não permite e tal. Ele tem essa faculdade, ele pode realmente fazer isso. Por quê? Porque carece muitas das vezes de estar lá no código, de estar escrito, estar bonitinho, organizado, né, Ricardo? Exatamente. Eu vou citar um exemplo de algo que já está em andamento para ser mudado em breve no Código Civil, que é a posição sobre os animais. Os animais, eles ainda são considerados como coisas, como um bem, né, uma coisa, um objeto, no Código Civil. Mas já existe o projeto de lei número 27 de 2018, já inclusive em fase de aprovação, que vai considerar os animais um sujeito de direito, com direito. É claro que esses direitos não são os direitos personalizados, como nós temos, mas são direitos que vão realmente protegê-los de uma forma especial. E isso realmente precisa mudar, pois muitas pessoas deixam de considerar o animal uma criatura que realmente tem precisa de cuidados por causa desse entendimento antigo ainda sobre a posição do animal diante do ser humano. E aí você tocou num ponto que me toca bastante, eu fico realmente muito mexido com isso, que é a questão dos animais. Porque eu tenho um carinho muito grande, mas um carinho enorme mesmo pelos animais, e eu sempre digo que eu sonho em ver o dia em que os animais vão ter direitos muito parecidos com os nossos. Sonho com esse dia, quero viver para poder ver esse dia, porque quem tem animal em casa e a vida hoje, que é uma vida cada vez mais vertical, ou seja, estamos vivendo cada vez mais em apartamentos, sabe do que eu estou falando, né? Porque às vezes, por exemplo, na minha casa, minha esposa e eu, nós temos lá 2 cachorros, 2 gatos, e eu confesso aqui sem qualquer tipo de medo, eu sei que tem muita gente que não gosta disso, mas enfim, vamos respeitar as diferenças. Eu trato feito filho. Minha mulher também. Eu beijo, eu mordo, eu brinco. Eu gosto pra caramba, eu dou todo o carinho. E eu vou no mercado e eu volto pra casa, minha mulher mesma coisa, tem que trazer alguma coisinha pra eles. São como filhos realmente. Então eu sonho pra caramba que essa aprovação ocorra o quanto antes e esse dia chegue. E chegue rápido, porque os animais merecem, sem sombra de dúvidas, todo o nosso carinho, o nosso respeito e o nosso amor, né? Não dá muitas das vezes, né, Ricardo, pra gente ver por aí animais sendo abandonados, sendo jogados de qualquer forma por aí, pessoas irresponsáveis, com a mentalidade realmente extremamente antiquada e desumana, cruel. Não dá mais para ver isso. Acho que os animais merecem todo o nosso respeito, todo o nosso carinho, a altura do que eles nos dão. Eles são extremamente carinhosos conosco, por que nós vamos ser diferentes com eles? Então tem que dar muito amor, tem que dar muito carinho sim. Ô Ricardo da Silva, mais uma vez eu quero te agradecer por esse bate-papo aqui. Ficou alguma coisa por dizer ainda, Ricardo? Não, o que eu digo nessa reflexão, né, essa reflexão sobre os 20 anos do Código Civil, é que ele é um código interessante, muito bem dividido e assim por diante, com alguns detalhes que poderiam ser diferentes, claro. Só que eu vou citar até um detalhe que eu achei interessante em um artigo que eu vi recentemente sobre isso. Não há motivo para mudarmos o código, mas talvez a interpretação dele em alguns aspectos. A sociedade ela sempre vai progredir, vai evoluir, e nós precisamos entender que o direito ele não vai conseguir acompanhar isso de forma escrita, mas precisa haver uma interpretação muito mais humana e atual das leis para que realmente a gente possa ter uma sociedade melhor. Essa questão de entendimento realmente é verdade, né? A gente entende o que quer entender e diante das circunstâncias quer realmente algo que beneficie. Esse avanço tem que haver então, Ricardo, avançarmos mais nessa questão do entendimento do próprio código. Com certeza. Nós temos jurisprudências diferentes por aí então, entendimentos diferentes. Temos muitas interpretações sobre alguns detalhes do código que ele não abrange. Inclusive, é claro, né, temos que lembrar que durante todo o período do Código de 16, por exemplo, houveram 5 alterações constitucionais. Foram 5 constituições federais diferentes
durante o período do Código de 16 inteiro. Nós estamos durante a única Constituição que este Código acompanhou, que é a de 1988. Então, quer dizer, ainda estamos buscando uma interpretação mais coesa de um código que ainda está bem no início dele. Muito bem. Ricardo, quero te agradecer mais uma vez, nós aqui da TV Câmara, por ter que tirar parte do teu tempo para conversar conosco. Você que é sempre muito solícito, sempre muito rápido para atender a gente. Se eu não estou enganado, esta é a segunda oportunidade em que nós conversamos. Eu queria que você deixasse por último, até como forma de te agradecer, como é que as pessoas te encontram aí nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube? Isso, na verdade eu tenho um Instagram que é ricardo.silva.adv. E também tenho o WhatsApp e assim por diante, né? Mas lá no próprio Instagram já tem os meus contatos. Ricardo.silva.adv, abreviatura de advogado. Isso, correto. Ricardo, espero contar contigo em outras oportunidades aqui na TV Câmara para falarmos de outros assuntos, e são muitos assuntos no ramo, na área jurídica, assuntos que surgem inclusive aqui da cidade de São José e que ficamos com dúvida, e como temos o dever de prestar o serviço de utilidade pública, esperamos contar com você mais vezes. Fico à disposição sempre, Fernando. Muito obrigado desde já por essa entrevista também. E você nos acompanhando, gostou da entrevista? Eu gosto sempre de reiterar, de falar sempre, não me canso. Tudo que nós fazemos aqui, nós fazemos para você. O que pauta o nosso trabalho, o nosso jornalismo aqui é a utilidade pública. Tudo para você, tá bom? Essa entrevista, se você pegou pela metade, ela está na íntegra, à disposição no nosso canal do YouTube, Câmara Municipal de São José. Corre lá, aproveite este e também outros conteúdos. Muito obrigado mais uma vez pelo seu carinho, pela sua audiência. TV Câmara, a conexão entre você e o Legislativo Josefense.